Ah, juiz desgraçado, filho de uma... Por qual motivo eu deveria fazer trabalho voluntário, hein? Você só pode estar me zoando, né, cara? Só porque eu não tenho mãe. Tá, eu confesso que essa parte aqui ficou pesada. Mas não inventei não, eu juro pra vocês que tava escrito aqui. Pelo que parece, né, o nosso protagonista aqui vai ter que pagar 200 horas de trabalho voluntário por ter roubado só um tintequinho de ouro, sabe? Ouro não é nada hoje em dia. Mas como o prota já tava puto porque não queria trabalhar, pegou a cadeira que tava ali, tacou a cadeira lá na parede do lado dos guardas. O guardinha até chegou a ficar meio afeminado ali, velho. Obviamente, né, escutando isso aí, os caras já veio pra ajudar, né, porque que porcaria tá acontecendo logo na sala do tribunal. O juiz, sem reação alguma, só ficou quieto. Aí eu não sei se ele tá com medo ou se ficou puto da vida. E o prota lá, vontade de espancar a cara do juiz só porque não gosta de trabalhar. Não quero trabalhar não, cara, eu tenho preguiça. O juiz, retirando seu óculos ali, diz que em todos os seus 15 anos de trabalho nunca viu alguém como ele, Yun Sung. Esse é o nome do nosso protagonista. E que agora vai ser só Sung, né, que fica mais fácil pra nós. Então, garoto, vê se pega. Porra da cadeira agora. O nosso brota gentilmente só mostrou o dedo do meio pra ele. Esse protagonista com certeza tem um parafuso a menos. Gostei. O velho, pelo que parece ser parente do protagonista, até tenta parar ele ali, sabe? Pra não mostrar aquele dedinho no meio, mas não tem muito o que fazer, né? E como o acusado não parece ter um pingo de respeito pela lei, ele acabou cometendo desacato ao tribunal. E acabou acontecendo... Seu juiz, espere, me desculpa, meu filho não vai fazer mais isso. Esperar é o garai, o cara já martelou o bagulho lá, que eu não sei o nome desse trem também, mas bateu o martelo em cima do trem lá. E o nosso protagonista foi condenado de acordo com a lei de menores de idade, que é o número 9. E o ônibus que estava indo pra nova casa do protagonista, se é que vocês me entendem, acabou parando. E seus merdinhas, descem logo. Ô mano, você não quer uma broderagem aí não? Rapidinho, sabe? E saindo do ônibus está o nosso querido Sung, o delinquente do tribunal. Carai, filho, vai ficar conhecido assim agora. E dando uma boa olhada, o prota vê que é ali onde os caras ruins são reunidos. Logo de cara já temos uma figura mal encarada encarando o nosso protagonista. Qual foi, pô? Tá querendo broderagem também? E esse hotel 5 estrelas aqui é conhecido como a Escola de Informação de Yanxiong e também conhecido como Reformatório de Yanxiong. Tanto faz como é que você quiser chamar aí. Já eu vou chamar de Hotel 5 estrelas, porque parece muito mais. É verdade. Os patrulhinhas já mandam os caras entrar pra dentro, mas sem fazer nenhum tipo de contato visual. O nosso protagonista, pensando ali, diz que esse local é basicamente uma farsa, porque ali estão os jovens que já fizeram de tudo na vida. Então, vocês se lembram que tinha uma encarada encarando o protagonista, né? Ele já chamou a atenção dele. Oi, Sug, você não quer uma broderagem não, pô? Lá ele, boy. O patrulhinha até tenta fazer os dois com que se afastem ali, mas não tem muito o que fazer, né? Como o da broderagem estava querendo ir pra cima do protagonista, o patrulhinha teve que impedir, né? Enquanto o cara tava xingando o patrulhinha e tudo quanto é coisa. Na mão humilde ali, o prota fala que é uma boa ver ele muito bem desse jeito e pergunta o que é que ele tá fazendo lá. Será que você veio comprar pão e esqueceu que a padaria é do outro lado? O da broderagem já diz ali ao nosso protagonista que ele deveria ir até o bloco B e fala que é pra ir depois da chamada da tarde. Saindo ali já manda um te vejo depois, como se nada fosse acontecer. Do nada já me aparece um patrulhinho atrás do protagonista, perguntando se o da broderagem é amigo dele. E já o avisa que ele não é nada bom e que ele está ali por chantagem e estupro. O patrulhinha, tirando uma conclusão precipitada, fala que se ele é amigo dele, provavelmente é farinha do mesmo saco. Fica aí, patrulhinha, você vai ver onde é que o prota vai esfregar o saco agorinha. E do nada, de novo, o patrulhinha me dá uma papelada na cabeça do protagonista. Curioso, pergunta ali se ele é o tão conhecido Yun Sung, o cara que é conhecido como um delinquente que deu de dedo no tribunal. E esse patrulhinha aqui é um agente penitenciário chamado... Nunca na minha vida que eu vou ficar falando esse nome aqui toda hora, né? Pelo amor de Deus, vamos chamar ele só de patrulhinha que fica mais fácil. Curioso, o patrulhinha pergunta por que ele fez aquilo, se ele queria tanto assim pra lá. E todo forgado já coloca o braço no protagonista ali. Mas ele tá fazendo isso porque eles vão se ver bastante por muito tempo, então eles deveriam se aproximar um pouquinho mais. Aliás, ele diz ali que é o agente penitenciário que irá cuidar do Sung, e que mesmo que ele não queira o ver, daí ele já é cortado no meio da fala pelo protagonista. Por telepatia, os caras começaram a conversar ali, porque não tem texto nenhum aqui pra ler. Enquanto um gordinho figurante qualquer ali chama a atenção do da broderagem,
perguntando se ele conhece o nosso Sung. E o nosso protagonista está fofocando com o Patrulhinha, falando que o da broderagem era bem conhecido na época de escola. Enquanto o gordo parceiro da broderagem ali continua com suas perguntas sem respostas, perguntando se ele era bem conhecido na escola de delinquentes, por que ele era famoso lá e coisa e tal. Do nada, literalmente do nada, o da broderagem... eu nem quero voltar nessa cena, pelo amor de Deus, outro trem nojento do caralho. Após um tempo ter se passado e como prometido, né, o nosso protagonista já está lá, encontrando com o da broderagem. Só pela cara do protagonista já tô vendo que isso aí vai dar uma merda bem doida. O da broderagem dando uns tapinha no protagonista fala que é um prazer enorme vê-lo lá. Até que do nada ele para e vê algo de errado com a expressão dele. O da broderagem já ficou puto ali, porque não gostou muito da expressão do protagonista. Mano, e o cara parece mó retardadão, o cara começa a dar dedada no prota, dá tapa, o cara é meio doido da cabeça. Essa porra devia estar no manicômio do que na prisão. Até que ele resolveu puxar o cabelo do Sung. O da broderagem ali segurando o Sung pelo cabelo diz que ele não se parece o mesmo depois daquele incidente, daquele dia no centro de detenção juvenil. E que só de falar disso já faz com que ele se lembrasse do passado, que antigamente eles se divertiam muito, não é mesmo? Sei. Ele se lembra bem de quando o prota havia se fingido de morto e ainda por cima era no banheiro da escola. E aproveitando que ele se lembrou do passado, já pergunta pro prota que merda foi aquela, por causa dele eles foram punidos por violência escolar. E o nosso prota lá, só esperando o momento certo. E o gordinho ali querendo fazer uma broderagem já, né? Pergunta ao prota se não é bom eles se encontrarem depois de tanto tempo. E se lembrando dessa coisa aqui, velho, fala que o prota só foi pra lá porque estava com saudade. Ui, que nojo. E que talvez esse seja o motivo dele ir atrás dele. Daí o prota... ele fecha o olho e... a broderagem vendo tudo isso aí achou até estranho, né? Por que ele tá fechando o olho e abrindo? O Gordola já ia tirar satisfação com o prota por causa disso, né? Por que ele tá fazendo essas caras bizarras? Aí ele me resolve pegar o gordinho e se aproxima mais um pouquinho, falando que ele estava certo, que ele foi até lá para o ver. E ele resolve me lascar na boca do gordinho. Ah, não, mano, eu desisto dessa porra. Tá, mas enquanto isso, lá no escritório, e lá dentro está o nosso patrulhinha sentado, conversando com as 10/10 ali, como se não tivesse serviço nenhum pra fazer. Até que de repentemente o patrulhinha teve um mau pressentimento e começa a se lembrar do que o nosso protagonista havia dito a ele. Que o Sung haveria o perguntado se ele poderia ajudar em uma coisa. O velho até ficou meio assim se deveria ajudar ele ou não, mas não tem como recusar um pedido dessa cara fofa aqui, né? Fofa. Aceitando ali, o Sung já o pergunta se ele não conheceu um menor de idade em um aplicativo por volta de 1 da manhã no dia 6 de março. E esse tal adolescente aí mandava mensagem dizendo que tinha uma BMW ou então alguma coisa de luxo para conseguir pegá-la. Quando o prota havia dito a placa do carro e qual motel que eles haviam ido, o velho já mandou o prota ficar quieto. Como o prota havia descobrido o seu segredinho, ele já pergunta quem o Sung era de verdade. E o que ele está fazendo lá? E o prota diz que está procurando por alguém. Olha, eu não sei quem é esse alguém que ele está procurando, hein? Mas tô vendo que a marmita vai azedar pro lado dele. Voltando para atualmente, enquanto isso, o prota tá arrancando a língua do maluco. Rapaz, esse gordo deu um grito de dor que deu pra ouvir aqui de casa. Ah, mentiroso. Enquanto o da broderagem queria que o prota o soltasse, ele dá só uma levantadinha na perna ali, sabe? E tomou uma na cara só pra ficar esperto. Você acha que acabou, fião? Não para por aí não, é sequência, um atrás do outro só no estômago. Pensando ali, o prota diz que mesmo que isso acabe com a sua vida, ele irá atrás desses delinquentes que foram protegidos pela lei. E aqui funciona assim, fi, pensa enquanto mete a porrada no gordinho. O outro ali foi inventar de dar bobeira, adivinha quem tá vindo pra cima dele com a perninha? Rapaz, aqui o prota é multiuso, é segurando cabeça de um, perna de outro. Aqui vai acontecer aquele famoso cheira-saco, né? Enquanto cai na porrada com os caras ali, o prota já começou a se lembrar novamente do que aconteceu no tribunal. É bem simples, ele havia mostrado o dedo pro juiz, né? E o velho lá que é parente dele, que eu não sei o que é também, né? Fala que não deveria mostrar isso aí pro juiz, porque senão vai dar merda. Ele até tentou dizer para o seu neto ali, o filho, que ele deveria pedir desculpas ao juiz ali, mas já era tarde demais. Enquanto o juiz declarava que ele seria condenado, de repentemente o prota cai de joelho. Simplesmente depois de tudo o que ele havia feito, ele
abaixou para o juiz ali. O juiz, sem entender, né, pergunta o que é que tá acontecendo. E aqui foi tudo basicamente planejado. Bom, e é aqui também que vocês ficam na curiosidade para saber o que o Prota disse ao juiz. Triste, né? Mas não tem o que fazer. Uma hora ele conta a história de novo aí. E pelo que eu tô vendo aqui, não vai demorar muito não. Voltando pra atualidade, já tem um ali meio que bugado? Não, filho, na verdade ele tá voando lá pra caixa do caralho. O resto dos figurantes vendo que ia dar merda se ficasse com o pescopata do nosso Prota, eles já começaram a correr falando que vão chamar um agente. Até que no do nada o Sung toma uma paulada na cabeça que nem viu de onde é que essa aí veio. Rapidamente o gordinho já vem na outra paulada, né, porque senão o Prota pode acabar reagindo, e diz ele ali que o Prota o pegou desprevenido. O gordinho da broderagem metia pau no Prota de todo quanto é lado, esquerda, direita, pra cima, embaixo, do lado do outro. Foi tanto pau que eu fiquei traumatizado agora. Lá ele 1000 vezes. Enquanto o gordinho da broderagem vinha com a paulada pra cima do protagonista, ele pergunta onde ele aprendeu a lutar. E aqui funciona assim, você faz uma pergunta e a resposta é soco. E ele não parava, era soco de direita e esquerda, amassando o gordinho mesmo. Enquanto o gordinho não sabia se olhava pra esquerda, se olhava pra direita, até que o Prota resolve puxar a manga da camiseta dele. Pra ajudar, dá uma bicuda nele pra ele cair no chão, e só do gordinho bater a cabeça no chão já foi de base. Só essa posição que eles ficaram no chão aqui é meio estranha, né, Mar? Tá bom? E o objetivo do nosso protagonista não era fazer o que vocês estão pensando, e sim quebrar o tornozelo dele. Quer dizer, pelo menos eu acho que isso aqui é tornozelo. Bom, se não é, agora é. O gordinho da broderagem ali, todo ferrado, já pergunta ao Prota onde ele aprendeu a lutar desse jeito, e ele diz que aprendeu a lutar justamente para o momento em que fosse lutar com ele. E pra fechar com chave de ouro, diz ali que aprendeu a lutar com uma pessoa muito famosa. Daí você só escuta o barulhinho, clec. Já era, acabou com o tornozelo dele. O gordinho ia chorar de dor ali, até que o Prota... É bom você não chorar. Então, já que não pode chorar, né, pô, vamos gritar. O gordinho da broderagem gritou tão alto que provavelmente todos que estavam ali conseguiram escutar. O maluco sentiu tanta dor que começou a falar uns trem meio nada a ver ali. Enquanto ele se decaía de dor ali, ficou se perguntando como o Prota consegue usar um gancho de calcanhar. Mas daí, adivinha onde é que o Prota foi agora? Olha que pezinho bonito. É, gordinho, você tá ferrado, agora é o outro. Não, pera, eu te dou qualquer coisa. Qualquer coisa? Então eu vou querer o seu butico agora. Quanto mais o Prota pressionava o tornozelo do gordinho ali, mais ele pedia por favor. Chegou até mesmo a pedir perdão pra ele. Chegou a um ponto dele pedir perdão por tudo, por ter perturbado o protagonista, por insultar a sua família, sem contar também do bullying que ele fez a ele. E o frame mostrando a boca do gordinho, que é nojento pra caralho, diz o gordinho ali que se ele quebrar as suas pernas, nunca mais poderá andar. Por esse motivo ele implora. Mas de lá pra cá já está vindo patrulhinha pra parar toda essa briga. Enquanto o Prota continua na alforia ali de quebrar a perna do gordinho, o povo começa a gritar por ele. No meio de tudo isso, ele começa a se lembrar de seu mestre, do seu mestre ter perguntado a ele do porquê dele querer lutar. Por um momento, até que ele ficou meio ressentido de dizer a resposta a ele. Mas ele diz que é porque as leis são uma merda. E obviamente, né, porque ele quer se vingar também. O patrulhinha, sem interferir na briga, tenta gritar de longe pro Prota soltar o cara. Até parece que ele vai soltar assim, né? Enquanto ele finalizava a perna do gordinho ali, ele diz que a Coreia do Sul está cheia de leis de merda. E é assim que a perna do gordinho broderagem foi de base. O crime mais frequente entre os menores são assaltos. Já foram registrados mais de 21.948 casos. Alguém aí sabe qual que é o tico-teco dela, só pra mim ver uma coisa? Quanto à situação dos menores infratores por tipo de crime cometido, danos foi o mais comum entre eles. E no status da infração juvenis, a causa é sempre motivada pela coincidência e curiosidade. Foram os casos mais altos, com 38%. E assim acaba a explicação. Menores infratores, eu amo vocês. Até parece, né? Enquanto isso, nosso querido gordinho da broderagem está todo morrido. Bom, e aqui basicamente só repete o que tinha acontecido. O Prota estava prestes a quebrar o tornozelo dele e por fim acabou quebrando. O patrulhinho ali careca pergunta o que é que o Prota tá fazendo. Daí o Prota sai bem de boa debaixo do cara, enquanto a perna dele tá toda torta ali. Dá aquela respirada de leves, uma boca toda
toda suja dos ketchup ali, pergunta ao careca se ele deveria lhe contar uma coisa divertida. Meio careca, pra ser mais exato, tem um restinho de cabelo ali ainda. Mas não deixa de ser careca, né? Chegando bem pertinho do careca ali, diz a ele que havia dito que foi lá só para se vingar. E que, obviamente, né, ele não foi até lá pelo gordinho broderagem. E a pessoa que ele está procurando, o que ela havia feito com ele, não está nem perto disso. Foi aí que o careca viu que não vai ter jeito, né? Enquanto isso, em um outro local do hotel 5 estrelas, tem um maluco segurando um cara pelas orbas ali. Até que chegou um de seus capangas dizendo a ele que alguém havia quebrado o tornozelo do gordinho broderagem. E disseram que esse cara é completamente maluco e que ele era até mesmo conhecido do gordinho broderagem. O maluco todo bombado ali já tira uma conclusão que provavelmente o nome dele era Lee Yong-sung, que é o nosso protagonista. Ah, e detalhe, ele fala tudo isso aí enquanto segura os maluquinhos pelas orbas ali. Ah não, velho, coitado dos caras. Esse cara aqui é o Park Sang-yeol e ele é até mesmo um ex-medalhista de kickbox amador. Vocês estão sentindo esse cheiro? Cheiro de porrada comendo sorta? E adivinha só, vai todo mundo ver comigo o que aconteceu lá no passado, não vai ter briga agora não. Só porque eu queria ver briga. O Sang-yeol no tempo de escola dele era um moleque muito curioso, mas curioso de um nível que você não tem noção. Tudo que ele via no Tic-Tac ele já queria tentar fazer. Aqueles tipo de desafio besta, sabe? Que tu tá ligado que vai dar merda, mas mesmo assim quer fazer. Esse era o tipo de pessoa que ele era. E o nosso protagonista, esse aqui era o nosso protagonista no tempo de escola, mais ferrado que tudo. Bom, já o nosso protagonista era cobaia de tudo. E o desafio de hoje é, será que você consegue perceber a diferença entre uma urina e uma bebida? Sinceramente eu não sei, também não quero saber. E diz o Sang-yeol ali que um dos copos tem a sua urina e o outro tem a bebida. Aí você vai ter que tomar tudinho, tá? E o prota se lembra ali que a curiosidade do Park Sang-yeol era tanta que era considerado anormal perto de outras pessoas. Era tanta a curiosidade dele, velho, que todo santo dia era uma coisa nova. E dessa vez ele quer saber o que vai acontecer se tomar um laxante e um remédio pra diarreia ao mesmo tempo. Ah não, velho. Vai dar um lá de réia, pô. Nossa, que piada bosta, velho. Porém, mesmo que ele fosse muito curioso, é óbvio que ele não testaria essas coisas nele mesmo. Testaria uma outra pessoa. Aí, ó, tem até o comentário aqui dizendo que o intestino da pessoa vai parar, que vai dar merda isso aí, e os caras querem inventar de fazer. Enfim, adolescência. Infelizmente, a pessoa que matava as curiosidades do Park Sang-yeol era o Sung. E o moleque é tão curioso ou bizarro, né? Porque ele fica mó felizão ali quando vê o intestino do protagonista parar. O coitado do prota era literalmente zoado e menosprezado no meio desse povo aí. Até que o Sang-yeol pergunta para o Sung ali se a mãe dele estava em casa. E inocentemente o nosso protagonista fala que não tem ninguém na sua casa. A mãe, a irmã, todos eles saíram hoje. Daí os capetinha, digo, as crianças, foi tudo pra casa dele. Os malucos começam a fuçar tudo, procurar por dinheiro. Nossa, faz uma bagunça lá. O Sung não sabia nem pra onde corria, se corria pra roça e corria pra cá, porque os caras só pegavam os trem da casa dele lá pra quebrar. Enquanto os caras usavam ele de pendurador, só tinha mochila no moleque, velho. No meio de tudo aquilo, o prota já tava cansado de tanto andar pra lá e pra cá. O moleque tava suando a mais que o normal ali. Sang-yeol já coloca a mão em sua testa pra medir sua temperatura, porque ele tava suando mais que o normal ali. Fazendo um bagulho mó nada a ver ali, colocando a mão na cabeça do prota e na cabeça dele. É o que é meio estranho, né? Não era pra ter falado assim. Deixou eu entender outra coisa aí, mas tá bom. Então, ele começou a fazer um trem mó nada a ver, colocando a mão na testa do prota e na testa dele, falando que o prota tá quente mais do que o normal. Nesse momento, até que ele pareceu ser gentil, sabe? Perguntando se o Sung estava bem, porque ele está suando desde mais cedo. Toma aqui um remedinho pra ajudar. O prota até chegou a pensar que o Park Sang-yeol era uma boa pessoa, por ele dar aquele remédio pra ele. Mano, e o maluco carregado de mochila, velho. E achando que o Sang-yeol queria fazer uma boa ação, ele tomou o remédio, mas depois de um tempo vieram os efeitos colaterais daquele remédio. Daí, um certo dia na escola, o Sung acaba desmaiando. Na verdade, os caras doparam ele com o remédio. Aquele remedinho lá é um remédio pra febre, só que é um que deixa você doidão depois. Viajando nas ideias ali, o prota fala que parecia como se ele estivesse flutuando na água. Até mesmo os amigos monstruosos dele pareciam alegres. Isso aqui é ser alegre, eu não sei mais o que quer ser feio. Viajando só mais um tiquinho ali, ele diz que foi uma época muito ridícula pra ele, mas que ao mesmo tempo foi tão divertido e animado.
tá bom, né, se ele tá falando. Até que no meio daquela viagem ao paraíso dele ali, ele vê o Sanjiou, só que sem cabeça. Quer dizer, a cabeça tem, só não tá no lugar, né? Curioso, o Protinha pergunta por que é que o pescoço dele tá assim. E não respondendo nada, o Sanjiou só entrega uma toalha a ele. Não é por nada não, mas esse aqui tá viajando, hein? Por isso que eu falo pra vocês não ficar usando cingaro, isso que dá, ó. Pra piorar mais ainda, no meio dessa viagem toda dele aí, tem um micro-ondas. Até que... o micro-ondas com a sala com tudo explodiu. Aí você já viu, né? Foi parar lá no hospital. Ele se recobrando um pouco da sua consciência, dois detetives haviam chegado pra perguntar algumas coisas a ele. Os malucos já chegou falando que era da delegacia tal, queria fazer uma investigação, nem pra perguntar se o Prota tava bem, né? Mas o Sung só diz uma coisa: toalha no micro-ondas. Sendo sincero, o Prota fala que não se lembra bem qual era a pergunta dos caras. A única coisa que ele se lembra é que naquele exato momento ele não era ele. Ah, mas como assim, tio? Ele não era ele? Eu lá vou saber. Aí, corrigindo aqui, eu tinha dito que foi a escola quem tinha explodido. Na verdade, não. O que explodiu foi a casa do Prota mesmo, não foi a escola. O que faz até sentido, né? A escola não tem micro-ondas, pô. Ou será que tem? E com isso, a casa dele ficou completamente queimada. Não só a casa, como a cara dele também ficou, né? Tatuagemzinha pra vida inteira. Marsung é tão azarrado, velho, que o Sanjiou já chama ele. O moleque acabou de voltar do hospital. E pelo que eu tô vendo aqui, coisa boa já não é. O Sanjiou segurando um cingaro ali, aliás, não fumem porque dá curse. Então, segurando o cingaro ali, ele diz que a explosão foi bem maior do que ele tinha visto na internet. Com várias e vários moleques ali só rindo da cara dele, o Sanjiou pergunta se o Prota também não achou legal a explosão. Explode sua casa então, seu filho de uma... Desculpa, rapaziada, me exaltei um pouquinho aqui, vamos voltar ao assunto. E outra, o Sanjiou diz ali que o Prota deveria o agradecer porque ele arrastou ele até o terceiro andar pra que ele não pegasse fogo. Daí o Prota ficou umas meia hora parado ali sem dizer uma palavra sequer. O Sanjiou já achou meio estranho. Ele ficou puto, velho, porque ele não gostou da cara que o Prota fez. E o Sanjiou repete novamente que ele falou que tinha salvado a vida do Prota e por esse motivo ele deveria estar grato por isso. Mas que foi culpa dele. Sanjiou com raiva ali ainda pergunta se o Prota por acaso é um cuzão que nem sabe agradecer quando é salvo. Pensando ali, o Prota diz que se você já foi intimidado, saberá que a coisa mais assustadora sobre o bullying é quando você encontra alguém que não consegue se comunicar. E no meio de tudo isso existe aquele desespero que quando você não sabe por onde começar nem fala uma palavra sequer. A imaginação desse medo faz com que as pessoas desistam de tudo. Enfim, mesmo o Prota não tendo certeza que foi isso que aconteceu, ele agradece o Sanjiou no final. Após tudo aquilo, o Prota acaba de chegar na sua casa, quer dizer, a casa do governo, né, porque a casa dele pegou fogo. Quando ele entrou, até que ele iria dizer mãe, eu cheguei ali, sabe, mas a mãe e mais a avó dele estavam chorando. A mãe dele já diz ali que recebeu uma ligação de mais cedo e parece que eles disseram que foi o Prota quem botou fogo na casa. Mas essa conclusão aí não foi só com o detetive geral que tava lá na casa do Prota botou culpa nele. Tanto que foi o cabeça de capacete ali falou que foi o Prota quem tinha queimado a casa. E sem contar também que ouviu dizer, né, que ele tinha tomado um remedinho pra dormir. O mais engraçado é que até as minas, velho, que nem tava lá na hora, fala que foi o protagonista, tá ligado? Não tem nada a ver com o assunto e fala que foi ele. Mas tem que dizer, hein, se essa aqui não fosse do jeito que ela é, dá pra pagar de ar tranquilo. Mas vamos descartar já, né? Se incrimina o Prota é porque não presta. E por último, e não menos importante, quem é que você acha que tá fartando pra falar que foi o Prota também que explodiu a casa? Ele, Sanjiou, disse ali ao delegado, ou então detetive, que viu o Sung explodir a sua própria casa. E como todos eles são menores de idade, ninguém será punido. A mãe dele, preocupada, já começou a balançar ele ali, perguntando o que é que eles vão fazer, porque eles não têm nem seguro contra incêndio. É perigoso eles terem ser processados por fraude de seguro. Sem contar também que eles têm que pagar a casa dos outros moradores, né? E eles não têm dinheiro nem pra eles, imagina pros outros. Daí acabamos de voltar para a atualidade. O que todo mundo tava doido pra ver, né? Pode falar. Eu também, pô, queria ver porradaria comer sorta. Por hora, o Prota está andando no corredor do presídio com quem não quer nada. Enquanto o Sanjiou na sua cela fica pensando, Leon Sung, quem que era esse mesmo? Até que no meio desse pensamento dele aí, escuta a cela dele abrir. Ah, e ele escuta, tá? Não quer dizer que a gente vai escutar alguma coisa. Já expliquei isso aqui, eu não vou ficar explicando toda hora. O Sanjiou vai dar uma viradinha pra dar uma olhada pra ver quem que é, né? Mas não tem como, né, fião? O Prota tá com 300 kg de toalha na cara ali. E o Patrulhinha já diz ali a todos os coleguinhas de cela que houve um incidente desagradável. Aconteceu um tempinho atrás ali, então é inevitável que ocorra
porra, uma mudança temporária de quarto. E pra fechar com chave de ouro, o careca diz ali que eles não conhecem o novo coleguinha de cela, então é pra recebê-lo calorosamente. Enquanto os malucos tá no efeito da cachaça ali ainda, sem entender nada. Depois de sair do efeito da cachaça ali, começaram a se perguntar que merda que tava acontecendo. Como assim uma mudança de quarto? O da Verruguinha até ia fazer uma pergunta para o Prota, sabe? Só que ele foi parado no meio da fala. Olha o pezinho aqui. Rapaz, a paulada que o Verruguinha tomou na cara ali, que se tivesse pegado na verruga já tinha arrancado ela fora. Essa foi que o Forcing chegou até a deformar a cara dele. Aí eu já não sei dizer se os caras ficou meio foda-se pro que tá acontecendo ou se ficaram meio preocupados, né? Porque essa reação deles aqui... E detalhe, o Prota acertou a cabeça do Verruguinha ali apenas com um pé, velho. Sem contar também que ele tava segurando a toalha. Depois dos caras ter saído de transe, já começaram a ir pra cima dele. A única coisa que o Sanjio conseguia escutar ali era só grito. Depois de acabar com geral ali, o Prota fala que veio procurar por um curioso. Rapaz, essa foi rápida, hein? Eu nem vi os caras ser moídos na porrada. Daí o Sanjio pergunta se é o Lee Sung quem está ali atrás daquelas toalhas. E ele, sendo curioso, né, o que ele sempre foi, pergunta se realmente ele é aquele Lee Sung, todo covardinho e medroso. Daí, cuidadosamente, o Prota vai e coloca as toalhas no chão. Enquanto o Sung faz isso, o Sanjio já dá de dedo no Prota, rindo da cara dele. E eu também comecei a rir nesse caralho, que eu não sei o do porquê também. Mas o Prota fala ali que é possível derrotar um kickboxer profissional com um dedo só. E pergunta se o Sanjio sabia desse método. Esse protagonista é humilde, hein? O Sanjio, sem entender, errou então fazendo de besta, ele pergunta pro Prota o que é que ele tá falando. E outra, faz tanto tempo desde que eles não se encontraram que ele tá com saudade. Aí eu vou e te pergunto, por que será que o Prota falou pro Sanjio desse método de derrotar um kickboxer profissional com apenas um dedo? É pra fazer uma broderagem? Pim, errado. Nananina, não. Na verdade é pro curioso aqui ficar mais curioso ainda pra saber que tipo de método é esse. E foi mais ou menos o que aconteceu. O Prota já diz ali que a curiosidade dele não mudou nada. E já que ele tá tão curioso assim pra saber, vai mostrar pra ele agora. Mas antes de continuarmos, bora dar uma relembrada mais um pouco o que aconteceu com o nosso menino Prota. Eu tô ligado que ninguém quer ver o passado do protagonista. E eu confesso que também não tô muito afim de ver não, mas não tem o que fazer, né? Um tempo atrás ele havia feito uma tatuagem com uma 10/10. Gostosa. E assim, ela que tinha feito as tatuagens, mas não sabia qual era o significado de nenhuma delas. E pergunta ao nosso menino Prota qual era o significado de cada uma. Por um momento até que ele ficou ressentido de dizer ali, mas diz ali que fez as tatuagens para não se esquecer. E a única tatuagem que ele explica ali é da pessoa pegando fogo. Diz ele que ela simboliza a sua avó. Aí acabou a história dele. Bom, como por enquanto já acabou a história do protagonista, o Sanjio pergunta ali como assim com um dedo, né? Porque ele é curioso até demais. Diz o Prota que ele sabe do que é que ele está falando, ou faz pelo menos alguma ideia. Mas o Sanjio ali diz que não, ele não faz ideia nenhuma. Pensando melhor ali, o Prota pergunta se ele não gosta desse tipo de coisa. E outra, como que ele não sabe disso aí ainda? Até que o Prota me tira no meio daquele pano narrado ali um spray, eu tenho certeza que não seja tinta. O segurando ali, o Prota diz que é assim que se domina um kickboxer. Trapaceando, né? Isso aí já era meio que óbvio. Enquanto o sprayzinho cai no chão ali, o Sanjio começa a gritar que seu olho está ardendo até demais. E aqui funciona do jeito que eu sempre falo, mais porradaria e menos papo. O Sanjio já toma uma ali no meio do saco, que eu acho que agora ele tá castrado, hein? O Prota lá, só frio e flamenguista. Coitado do Sanjio, nem sabia o que doía mais, se era o bingolinho ou então o zóio. Ele até pergunta pro Prota ali se ele sabe que acertar essa região é golpe sujo, mas olha o murrinho vindo ali pegando quase na cara dele. Mas você tá achando que é só o murrinho, fi? Aqui é sequência de direita e esquerda. Como o Sanjio não conseguia enxergar, o máximo que ele podia fazer era se defender, o que também não tava dando muito certo, né? Até que o Prota me resolve pisar bem no dedinho dele. Pisa não, essa porra aqui tá mais pra uma bicuda, pode ser bem a verdade. E ele realmente tá a fim de castrar o Sanjio, velho. Dá-lhe outra no saco ali. Se liga, escuta a cal do menino Prota. O mais básico de uma luta é que se seu oponente proteger a parte superior do corpo, é só mirar na inferior. Aí você vai começar a fazer cirurgia de graça, né? Essa segunda bicuda foi tão forte que até o Prota pergunta se doeu ou não. Daí o Prota já o elogia, porque ele tá aguentando isso aí bem até demais. Segunda regra pra vocês, se ele proteger a parte inferior, ataque a parte superior. Como o Sanjio
não tá enxergando nada, ele começa a dar um monte de murro ao vento ali sem acertar nenhum. Ele até tenta abrir os olhos ali, mas não dá, né? Tá queimando, filho. Virando 4 braços ali, ele começa a pensar que se tiver chance de abrir os seus olhos, com certeza ele vai conseguir ganhar. É, com certeza você vai conseguir. E ele tenta várias e várias vezes pra ver se consegue ao menos acertar um soco. Até que ele bate em algo meio que duro ali. Ele achando que era o Sung ali, foi lá e meteu a porrada. Mas não, era só um garrafão d'água. Mas enquanto ele tava dando soco ao vento ali, alguma coisa enrola em seu pulso. E adivinha só, é o Prota fazendo sei lá que caralho que é isso. Ele enrola aquela toalha no braço do Sanjio e dá uma puxada ali. Sanjio, sem entender nada, né, só sente seu corpo ser puxado. Daí você pensa, né, o Prota vai fazer aqui um deslocamento de ombro, com certeza. Mas não, ele dá mais uma puxadinha no Sanjio e mete uma joelhada na cara dele. E pra virar uma sequência, meteu a cabeça dele no chão também. Eu não sei o que é mais resistente aqui, o chão ou a cara do Sanjio. O Prota já o pergunta como é a sensação de apanhar com uma toalha que acabou de ser aquecida no micro-ondas. Pra quem se recorda aí, tá ligado que esse foi o método utilizado para explodir a casa dele. Daí ele começa a se lembrar também o que havia acontecido com a sua avó. A velha já tava batendo as botas. O médico já avisa pra mãe do Sung que isso é normal acontecer pra alguém da idade dela. E que ele acredita que o choque de ter a sua casa em chamas é bem maior do que eles pensavam. E que ela deve ter agido como se tudo tivesse bem perto da família. Mas na verdade não era isso. O Sung, escutando toda aquela conversa, escuta a pior parte que tem, que ela deve ter piorado depois de ter visto o rosto de seu neto. Ele acredita que seja pela marca de queimadura no rosto do Sung, que com certeza isso não será bom pra nenhum dos dois. Mas então, voltando pra porradaria, que eu sei que vocês gostam, né, o Sanjio tá jogado que nem bosta no chão. Será que eu deveria testar ele? Mas não vai mais dar tempo de testar, né, porque o Sanjio já agradece ele, o que eu não sei do porquê também. Cara, e eu não sei como, mas o Sanjio ainda tá vivo, velho. E ele só tá agradecendo o Prota ali porque graças a ele conseguiu limpar os seus olhos com sangue. E é agora que a porradaria de verdade vai começar. Logo de cara o Prota já é jogado pra longe, enquanto o Sanjio limpa seus olhos ali com ketchup e fala que se sente uma merda e que ele quase perdeu só por conta dos olhos dele, mas agora isso não vai acontecer. Mesmo o cara tendo voado 5 metros de altura ali, socaram a cabeça na parede e ainda continua frio e flamenguista. Sanjio com raiva já pergunta ao Sung se ele quer morrer tanto assim. E a resposta da pergunta dele é porrada. Enquanto metias pesado no protagonista ali, o Sanjio pergunta se ele esqueceu que ele era um kickboxer profissional. E se ele achou fácil ganhar só por causa do sprayzinho. Até que de tanto conversar e lutar, o Prota acabou ficando encurralado. E agora tá de frente a frente pro monstro, guri. Debochando da cara do menino Prota, o Sanjio fala que isso traz lembrança lá do passado. E toda vez que o Sung era espancado, ele zumbia como um inseto. E era muito fofo ver ele chorando e gemendo de dor daquele jeito. Ai, esse cara tem que apanhar, velho. Completa, dizendo que vai ferrar com a vida dele pior do que antes. Que agora ele passou dos limites utilizando aquele spray. Foi aí que o Prota se lembrou dos ensinamentos do mestre Hanailton, quando ele tinha perguntado aonde ele lutaria. Daí o Prota diz a ele que vai lutar no reformatório juvenil. Foi aí que ele disse que o reformatório juvenil é um lugar cheio de restrições. No meio da briga ali, o Prota fez tudo que o mestre Hanailton mandou fazer, que ele deveria cegar o seu oponente com um spray e colocar toalhas no chão para que ele caia. Pera aí, vamos dar uma checada. Spray confere, toalha confere, tudo certo, pode cair agora. Sem contar também que o mestre Hanailton havia dito a ele que com apenas um tiquinho de provocação, com certeza o cara nem notaria a toalha lá no chão. E adivinha só, foi mais ou menos isso que aconteceu. Daí o Prota, uai, agarrou ele? Não, na verdade ele fez aquele famoso golpe chifrada. Rapaz, quando os dois caíram no chão, aquilo virou uma emboleira ali que nem dá pra saber quem tá em cima e quem tá embaixo. E novamente vamos começar a relembrar mais um pouco da história ferrada do menino Prota. Uns dias após o incêndio, quando o Isugi tava na escola, geral já tava fazendo o tico-teco dele, porque ele é o autor do incêndio lá. E graças ao tico-teco, agora ele é conhecido como Duas Caras na escola. No meio da live do tico-teco ali, geral já começou a bater na cara do Prota e o povo do comentário lá, só gostando. O Sanjio é tão cuzão que ele queria até mesmo mostrar a avó do Sung lá na live. Quando o menino Sung escutou que eles queriam fazer uma live com a avó dele em coma, ele ficou em choque. Aí já não dá pra saber se ele queria matar os caras ou se queria sumir do mundo, né? Enquanto isso, lá na briga
briga no arremesso de boi, literalmente, né? Como o Sanjio não foi muito bem educado, o menino prota vai ensinar um pouquinho de educação pra ele. E essa educação se chama porrada. E não são simples socos não, são socos pra afundar a cara dele mesmo. Cada soco que o prota dava era pra arrancar ketchup da cara dele. Com apenas uma mão era sequência, um soco atrás do outro. Enquanto o coitado Sanjio não sabia se defendia ou então gritava. Daí o prota encaixa a mão no dedo mindinho dele, o que é meio estranho, né? Convenhamos. E cê só escuta o barulhinho, cleque. O que eu achei mais estranho foi essa, o Sanjio não gritou nem um pouco quando tava levando porrada, mas quando quebra o dedo mindinho dele, o cara grita. Entendi, pô. E pra dar uma ajudada na dor ali, o prota começa a me meter porrada na cara dele de novo. Enquanto ele levava porrada de tudo quanto é canto, pedia pro prota parar a todo momento. Eu só vou parar quando o seu nariz estiver podre de tanto levar soco. Então, vocês se lembram que lá no passado do menino Prota, o Sanjio queria fazer uma live com a avó dele em coma? E adivinha só, ele já tá lá no hospital pra fazer a merda da live. Mano, esse cara não tem limite, velho. E como resultado, né, o coitado do menino Prota não fazia nada. Corrigindo, não fazia antes, mas agora tá descendo ali a mão. Ele tá dando tanto soco na cara do Sanjio que não vai ser nem o nariz dele que vai ficar podre, vai ser a cara inteira. Até que de tanto apanhar, o Sanjio levanta sua mão dizendo que sente muito. E continuava repetindo várias e várias vezes, me desculpa. O prota escutando isso por um momento até para de dar soco nele. E quando damos uma olhada na cara do Sanjio, já tá completamente desfigurada. Com a boca toda torta ali, gemendo de dor, o Sanjio pede desculpa e perdão por tudo que ele fez. Enquanto o menino prota para e pensa se considera isso ou não. E a desculpa do Sanjio é que naquela época eles eram crianças e por esse motivo ele não deveria levar isso tão a sério. Naquela idade eles brincavam e zoavam por aí, como se fosse uma coisa normal de criança. Aí o prota vai lá e pega uns prendedor, com muito cuidado coloca dentro da boca do Sanjio. E diz que percebeu que naquela época a boca do Sanjio era o maior problema. E completa dizendo que nunca mais ele deveria falar a partir de agora. Você tá pronto pra morrer, fião? Nesse exato momento ele se lembrou da seguinte cena, quando o Sanjio havia dito que viu o menino Sung botando fogo na sua própria casa. Com os bagulho tudo dentro da boca do Sanjio ali, ele meteu porrada, foi com força. Enquanto ele metia porrada no Sanjio ali, ele continuava lembrando de tudo que a mãe dele havia dito pra ele naquela época. E a mão dele melada de ketchup. Ele não parava, era soco de direita, esquerda, sem parar. A todo momento que ele dava um soco no Sanjio, ele se lembrava de uma cena. E com certeza, depois de tudo que o Sanjio fez com ele merece essa porrada. Metendo a porrada ali, como o Sanjio tava tremendo até demais, o prota fala pra ele parar um pouquinho de tremer, sabe? Aqui tá atrapalhando. Tem como você parar de tremer aí, fião? Tá atrapalhando aqui a meter soco no C. Algumas pessoas podem até se perguntar do porquê de se apegar ao passado. E dizem por aí que tudo isso é esquecido com o tempo e que não deveria se preocupar do que aconteceu lá no passado. Mas infelizmente essa é a forma que todos nós vivemos a nossa vida. E eu digo, foda-se. Na verdade, quem disse isso aí foi o prota, não fui eu não. Eu enjoei de tudo aquilo que fizeram comigo. Por esse motivo, aprendi a lutar. Carai, prota, que exemplo, hein? Aí, ó, isso aí é pra você que faz bullying, mas eu creio que ninguém aqui que tá vendo esse vídeo faz esse tipo de coisa. Mas se você faz, olha aí a merda que vai dar contigo. É bom tu parar com isso, meu colega. Sinceramente, bullying não é legal pra ninguém, tanto pra quem tá fazendo, quanto pra quem tá sofrendo. E se você faz esse tipo de coisa aí, a tropa do tio vai te buscar na tua casa, hein? Após toda essa confusão, já se passaram 5 meses. E passaram 5 meses, mas ainda estamos no mesmo lugar, no Hotel 5 Estrelas. E adivinha só, o prota ainda tá grudado com o Sanjio. Vem cá ver se ele desmaiou. Bom, já que é a quarta vez que ele desmaia hoje, dá um total de 898 desmaios. Carai, velho, essa peste ainda não morreu. Aí ele fala esses 898 com o prota grudado no Sanjio ainda. Daí o gordinho fala ali que daqui a pouco vai ser a 90ª vez que ele já desmaia. E parece que o prota tá fazendo tudo isso aí só por diversão todo santo dia. Mas o prota manda ele calar a boca e só vigiar a porta. Mas quando o gordinho vai dar uma olhada lá na porta, já fala que tem gente vendo. O osso é que eu não sei se pode falar que é porta ou não, porque é cela assim, tá ligado? Aí não sei se é porta ou não é porta.
Ah, foda-se, é porta e pronto. Então, já tá vindo um outro patrulhinho ali só pra atrapalhar a diversão. Ele já chega cuspindo pra todo lado ali, perguntando que barulheira que é essa. E esse aqui é o oficial encarregado, o nome dele é Kim Cheong. Como ele havia escutado muito barulho, ele foi na cela 213 e perguntou se era o povo dali que tava fazendo barulho, mas o cara falou que não era ele. E dizem ali que esse barulho tá vindo da cela 204, que é do menino Sung. Os caras da cela 203 já ficam bravos, porque o barulho sempre vem da cela 204, mas eles nunca vão lá ver. Aham, vai lá encher o saco dele lá, pô, ver que você vai ganhar. O patrulhinho até que dá uma olhada assim, né, mas... Enfim, ele só vazou dali falando que vão olhar as câmeras e que eles deveriam ficar quietos. O outro patrulha ali até que fala pra ele um bom trabalho, mas ele tá nervoso até o talo, filho, não quer nem saber de bom trabalho. E fala que isso não faz sentido, porque é que a cela 204 tem um tratamento especial. Foi aí que o outro patrulha diz que o chefe deles, o careca, implorou para que eles fizessem um tratamento especial para a cela 204, dizendo que isso salvaria a pele dele, sem contar que mesmo que isso esteja errado, já está errado há muito tempo, então não tem o que fazer. E pelo que o nosso prota escutou, parece que falta menos de uma semana para que ele saia do hotel 5 estrelas. Fazendo uma conta básica no dedo aí, falta 6 dias no total para ele sair de lá. Pensando ali, ele já diz que se ele for continuar com o próximo plano, ele deve começar a se preparar agora mesmo. Enquanto o coitado do Sanjeu tá todo mijado. Atenção, vai ter alguns prisioneiros, digo, clientes que serão visitados hoje. Aqueles que forem receber a visita, por favor, dirijam-se à sala de reuniões sob orientação dos seus instrutores. E aqueles que estão visitando hoje, pode deixar comigo, essa aqui eu completo, gostou. Meu modo gado já começou a ser ativado aqui mesmo, sabe? E essa belezura aqui já chega falando, rapaz, tá quente hoje, né? Será que ela é tão bonita assim? Geral já fica cuidando dela. Até o cara que é casado ali tá olhando pra mulher. Ele tá querendo morrer, fião. Pelo que parece aqui, ela conhece o Leon Sung, que é o nosso protagonista lá. Mas não fala nem o nome dela. Ou seja, vai ser totosa a partir de agora. Ah, e é óbvio que eu não vou deixar essa aqui passar também, né? Você tá aí doido? Vamos fazer pergunta de padrão como sempre. E aí, você macetavas? Eu fiquei até me perguntando agora como que ela conhece esse cara ferrado aqui. E o pior é que parece que ela gosta dele, velho. Isso me deu até algumas esperanças. Mas como ela tava rindo demais pro protagonista ali, ele já falou pra ela parar de ficar encarando ele, que já tava meio estranho. E ela pergunta do porquê, por acaso, o coração dele tá acelerado de tanto ficar olhando pra uma linda mulher. E outra, ela pergunta se ele se esqueceu que eles estão fingindo ser irmãos agora. E que ela deveria tentar encarar ele com o rosto sorridente pra parecer uma família. Mas aí o prota diz que ela deveria fingir ser da família dela, mas não pegar e ficar rindo toda hora. Pior, né? Imagina do nada você tá de boa na frente do cara lá e o cara começa a rir na tua frente. Eu vou dar 2 tapão na cara dele, para de rir, tá louco, é? Porque só tem duas conclusões, ou o cara é psicopata ou o cara é psicopata, pô, não tem como. Mas deixando isso aí de lado, o menino Sung fala que já tá quase terminando com o Parque Sanjou. Ele parece meio idiota, mas até que tem tudo bem. Daí ela já debocha da cara dele falando que o menino Sung consegue se vingar realmente, nem parece aquele guri besta de antigamente. Só que aí ele já disse que ele deveria parar, ela, na verdade, ela... Me travei aqui, cara. Então, ele fala que ela deveria parar de falar coisas desnecessárias só pra dar informação pra ele e acabou. Indo direto ao ponto, ela já diz que o próximo alvo dele se mudou para Gangnam e aonde está morando atualmente. E pelo que parece, esse aqui já é metida riquinha, porque o avô dele parece que é um diretor de hospital. Entretanto, tem uma coisa meio peculiar sobre ele. E adivinha só, vai todo mundo ficar curioso pra saber o que é peculiar sobre ele. Porque agora já vamos começar a mostrar a rotina desse Zé da Manga aqui. Lá na sala dos professores, todos os professores estão elogiando esse cara. O cara só não é bom com nota, como também ajuda bastante. O pior é que os professores ainda abusam dele, tá ligado? A professora mandou o coitado do guri pegar os trabalhos de todo mundo da sala. Mas daí, enquanto ele iria levar umas papeladas pra uma certa sala de aula, ele percebe uma coisa estranha no dedo de sua professora. E parece que é um anel no dedo dela. E ele pergunta o que é esse anel aí, o que ele tá fazendo no dedo dela. De repentemente, um careca já se intromete lá no meio falando que o tal do professor Won pediu ela em casamento e que ele acredita que muitos alunos nesse exato momento devem estar se derramando em lágrimas. Como o careca já falou tudo o que ela ia fazer, né, ela já conta pra ele que ela vai se casar. E ela só pede uma coisa a ele, que ele deveria guardar esse segredo dos outros garotos, porque senão pode acontecer um alvoroço lá. E assim ele sai da sala dos professores com o papel na mão. Enquanto ele andava ali, ele ficou até meio se perguntando o
qual realmente a professora vai se casar. Do nada, literalmente do nada, o maluco já começa a fazer ali uma cara de tarado, falando então a professora agora vai se tornar uma mulher casada. Aí que é melhor ainda, né? Então seria esse o famoso pegador de casadas? Ah, e o nome desse 4-oi aqui é Joy Yuju Behon, do colégio Gangnam Seiya. Voltando para o nosso protagonista, depois da Totosa contar a rotina do 4-olho lá, ela fala que ele é realmente um aluno exemplar, mas meio que estranho. E que além dele ter boas notas e um recorde de vitórias em várias competições, ele também é um membro do conselho estudantil. Menino Prota já pergunta o mais importante, qual é o percurso que ele faz todo santo dia? Bom, escola, academia, cafeteria e por último sua casa. Ela curiosa ali porque o cara parece uma boa pessoa, pergunta ao Prota se realmente ele é o cara de quem ele havia falado, porque ela pegou o histórico escolar dele e não deu em nada. Minha filha, nem queira saber o porquê desse delinquente está atrás desse cara, velho. O menino Prota, dando uma olhada ali pra foto do 4-olho, começa a ter algumas lembranças não muito agradáveis, obviamente, né? E já percebemos que o 4-olho nessa história toda tava lá no canto. E esse 4-olho aqui foi um dos piores no passado do Prota, velho. Ele ficou até rindo da cara dele ali porque tava dopado na hora do incêndio, sendo que nem foi culpa dele. E como sempre, o menino Prota só ficava com essa cara de bunda dele. O pior de tudo é que o 4-olho chegou até perguntar se realmente ele tinha uma irmã. Ele tava tão obcecado que queria saber a idade dela e perguntando se ela é bonita também. Eu só espero que não tenha acontecido o que eu tô pensando, hein? Bom, voltando pro menino Prota, ele já diz ali a Totosa que é ele mesmo. Ele é o cara que arruinou a sua vida. Respondendo a pergunta anterior dela, o menino Prota fala que o cara pode até parecer mesmo um ótimo estudante e um modelo para os outros. Mas, infelizmente, bom, então, originalmente aquele desgraçado se saiu muito bem fingindo ser uma pessoa normal. Parece que eu vou ter que surrar mais gente ainda. Quando o Prota volta pra sua cela, geral já baixa pro Prota ali, velho, porque agora ele impôs respeito. Ah, peito, menino Prota, pra tu ver. Apanhava no passado, né, pai? Agora tá batendo em todo mundo. Sanjiou voltando à consciência ali, o gordinho já fala que o Sanjiou tá tão traumatizado que ele nem mesmo comeu hoje e ficou só naquele estado dele agora. E rapaz, a situação dele realmente tá crítica, hein? Daí rapidamente o Prota já vai lá e começa a enforcar o Sanjiou ali e dizendo a ele que isso não deveria acontecer. Não sei se ele sabia, mas a comida deles é paga pelos impostos cobrados das pessoas. Carai, Prota, esse aqui dava um bom professor, hein? Só não ia ser bom que ele ia bater em todo mundo, né? Eu quero água. Enquanto o menino Prota enforcava o Sanjiou, ele não parava de pedir desculpas. E é aí que ele dá mais uma apertadinha, porque ele já avisou que não é pra ficar falando na hora que tiver enforcando ele. Eu escutei com meus próprios ouvidos que o Sanjiou falou que não tava nem doendo. Ah, mentiroso. O porquê disso é simples, porque o menino Prota já avisou a ele que só humanos podem falar. Ah, e parece que de tanto o Prota fazer isso, o Sanjiou sofreu até mesmo um distúrbio de fala. E agora ele tem ataques frequentes de ataxia, que é definida como sendo uma dificuldade ou incapacidade de manter uma coordenação motora como normalmente. Em suma, isso aí pode causar danos severos ao cérebro devido à falta de oxigênio. O Park Sanjiou tava perdendo tanto a sua consciência ali que já tava perdendo também a sua sanidade. Ele até tenta ali levantar a sua mão pra ver se ele consegue fazer com que o Prota pare, mas infelizmente já era. Botou o Park Sanjiou pra dormir de novo. O menino Prota estrangulou ele tanto que até ficou enjoado de fazer isso. Daí os malucos ali já começou a pensar que se ele tá enjoado de fazer isso, nós tá ferrado agora. Daí o Prota já manda geral se levantar e verificar quantas vezes ele desmaiou hoje, que é pra trazer um pouquinho de toalha também. E o porquê da toalha? Bom, é porque o Park Sanjiou acabou se cagando. Pensando ali, o menino Prota chegou a uma breve conclusão, que ele vai fazer o Park Sanjiou desmaiar 1000 vezes nesses últimos 6 dias que ele tem. Após ter se passado 6 dias, chegou o dia da sua liberação. Ele ficou tanto tempo dentro do Hotel 5 Estrelas que até esqueceu como é que o sol era. E dando uma boa olhada ali, vê que quase nada mudou. Ah, e detalhe, ele saiu do Hotel 5 Estrelas depois de fazer 1200 estrangulamentos no Parque Sanjiou. E se pau miserável ainda tá vivo. E o mais incrível é que ele foi liberado como se nada tivesse acontecido. Claro que não podia faltar uma Totosa esperando ele logo na saída, né? Literalmente a informação sobre ela aqui é que ela é uma ajudante misteriosa, não tem quase nada sobre ela. A única coisa que tem aqui é só o seu nome, que é Joana, mas vamos continuar chamando de Totosa, né, que é melhor. Aí já começa os papos furados, um perguntando pro outro se tava bem, como é que
o seu dia, sabe? Aquelas coisas de sempre. O problema tava dentro do carro, tinha uma coisa ali. E eu vou dizer, hein, essa aqui eu vou chipar com quem não deixar o botico no like. Já imaginou uma dessa aqui olhando pra você de madrugada? Rapaz, deve dar um ensopado bom. Que? Meio preocupado ali, né? O Prota pergunta onde é que ela conseguiu esse maquiador ou maquiadora aí, sei lá que troço que é isso. E a maquiadora ou maquiador diz ali que é a primeira vez maquiando um rosto com aparência de 12 anos. A Totosa já concorda, porque realmente ele se parece com uma criança de 12 anos. Finalizando toda a maquiagem, só faltava colocar a peruca. A coisa ali já ficou realmente impressionado, porque o Prota ficou bonito só de remaquiar ele e tirar um pouco de sua cicatriz. E eu só espero que esse troço não comece a gostar do protagonista agora. E pelo que eles falam ali, parece que o Prota vai direto pra escola agora, lá onde tá o Quatro Olhos. Já deixou o like, fião? Tô esperando você pra casar, hein? E o Prota já disse que está pronto para enfrentar o Quatro Olhos. E pra quem tava se perguntando como o protagonista tinha ficado depois da maquiagem, se liga como ele ficou um gato agora, velho. É louco, essa porra deixou até eu apaixonado. Karma, eu tava só testando vocês. É, só tem um berro dentro de tudo isso aí, né? O nosso protagonista não tem boas maneiras. Mas mesmo não tendo boas maneiras, não deve afetar em nada, eu acho. E também parando pra pensar um pouco melhor ali, a Totosa fala que todos na idade dele, beleza, tá feia a minha situação hoje, hein? Então, a Totosa diz ali que não tem problema, porque todos nessa idade agem dessa forma. Enquanto isso, lá na escola, o 48 das ideias já tá pensando ali que seria uma boa se a professora dele se casasse logo, porque as casadas são as melhores. Mas pra não ficar muito pensando na prof dele, ele vai dar uma mexida ali no celofone. Enquanto ele mexia ali, já escutou um pessoal da sala falando que um estudante novo seria transferido pra lá. O problema não é que o cara tá sendo transferido, o verdadeiro problema é que o cara que tá sendo transferido é muito bonito. Daí, de repente, já chega o professor na sala de aula, batendo o caderno na mesa ali pro povo ficar quieto. Prestem atenção, hoje um estudante transferido está se juntando à nossa turma. Ele irá se apresentar, então calem-se. Oi! Só desse oi que ele mandou aí, geral joga a mão no Protinha, né? Quer dizer, menos os moleque, né? Geral não gostaram dele, ainda bem. Tô muito afim de ver broderagem aqui não. E olha o problema já vindo de revesgueio pra ele. Aí o professor só fala que foi uma ótima apresentação e manda ele se sentar no local vazio ali. Enquanto ele iria se sentar ali, o professor fala que tem um simulado chegando e dessa vez ele fará uma consulta depois de verificar as notas dele, ou seja, não brinquem, leve a sério. Mas aí, no meio do caminho, o nosso menino Prota é parado. E é por essa coisa que sai da frente, meu colega. O gordinho ali cuspindo pra todo lado, fala que a apresentação do Prota foi realmente chata. Obviamente, né, já dá pra notar que o gordinho não fez isso à toa, mandaram ele fazer isso. E quem mandou o gordinho fazer aquilo foi o Tico e o Teco. Daí o Prota dá uma olhadinha pra ver se o professor já vazou da sala. O Tico e o Teco já mandou o gordinho pegar e falar um pouco mais alto, que ele tava falando baixo demais. O mais engraçado é que o Tico e o Teco mandam o gordinho perguntar pro Prota por que ele fez uma apresentação tão chata, sendo que os caras falam isso já alto, sabe? Depois eu que tenho um problema de cabeça. Nervoso ali, o Tico manda o gordinho falar logo, né, que ele tá demorando demais pra poder falar, mas olha o pezinho do Prota chegando de revesgueio nele. Rapaz, o Tico tomou uma pesada na mesa, amassou o maluco ali na cadeira e a mesa e virou um sanduíche. O Tec mais companhia já queria ir pra cima do menino Prota. Tomou um só pra ficar esperto. E o Prota lá metendo tapa nos malucos só no estilo. O Tico ficou nervoso, né? Pelo Prota dele prensado na cadeira, na mesa ali, e virou um sanduíche. Agora quer meter a porrada nele, né? O pensamento dele foi até rápido. Já queria ir pra cima do Sung enquanto ele tava lá batendo em um, pra aproveitar esse momento. Mas, né? O menino Sung fez ele virar uma estrelinha ali mesmo no ar. Minha nossa, eu tô passada. Daqui umas horas vai cair o pescoço desse povo aqui. Tá quase lá em cima pra brigar também. Depois de derrubar o Tico ali, nada melhor do que dar uma boa respirada, né? Ele até pergunta ali pro Tico, já desmaiado no chão, né? Se a apresentação dele foi ruim pra caramba. E já que foi tão ruim assim, ele falou que vai fazer a apresentação de novo. Eu me chamo Leon Sung, tenho 18 anos, gosto de ler livros e exercitar. Uma rotina de Sigma de verdade, não é verdade, Tico? É verdade. E o que eu mais odeio ainda não está aqui, mas pretendo vê-lo. Enquanto isso, em outro lugar da escola, o 4-8 tá entregando o papel lá pra professora. Após tudo aquilo, no dia seguinte na escola, está saindo uma notícia por aí dizendo que o Park San-gyo foi surrado pelo nosso protagonista. Daí o 4-olho fala que as coisas então ficarão um pouco mais esquentadas pra ele a partir de agora e que provavelmente a sua vida escolar irá virar uma bagunça. Sei não,
não, hein? Essa escola aqui tá calma demais hoje. Algo de errado não está certo. E a novinha que tava do lado do quatro olho ali diz que todo mundo só fala disso, do incidente causado pelo novo estudante transferido. E pergunta ao quatro olho se ele sabia sobre isso também. Só que aí o quatro olho fala que não, ele nem tá interessado nisso, porque provavelmente esse cara só deve ser um qualquer delinquente que foi transferido pra cá. A novinha já acha tudo que ele falou interessante, porque agora ele tá parecendo um adulto de verdade. Só que ele diz ali que simplesmente não gosta de sua vida escolar ser tão agitada assim. Por esse motivo ele não se importa com quem apanha e quem luta. Até que no meio do caminho ele pede os papéis dela, porque ela não pode carregar coisas pesadas. Rapaz, esse cara tá mais gado que eu. É verdade. Enquanto isso, o pessoal já queria voltar e brigar com o Prota de novo, né? Porque ele deu uma surra em geral ali, os caras querem revenge. Mas como eles já apanharam, não sou um burro de apanhar pro menino Prota de novo. Por isso que já chamaram o mais velho ali pra dar um pau nele. Bom, pelo menos é isso que eles pensam. E o Reginaldo pergunta se ele é algum tipo de atleta, porque o cara é forte até demais. É, e eu só coloquei esse nome porque ele tem cara de Reginaldo, não tem não? Ah, e pelo que parece, nesse exato momento eles estão dentro do banheiro, e por esse motivo o figurante ali não quer deixar ninguém entrar dentro do banheiro. Até que ele ia dizer pros outros ali pegarem e procurar um outro banheiro, sabe? Só que aí já voou um cara na cabeça dele. Teve um ali que o Prota colocou a vassoura debaixo da perna, bem de leve, sabe? E deu uma puxada que fez o maluco levantar do chão, velho. Nova arma de combate, vassourada na perna. Como ele tava cercado, rapidamente ele já vira ali. Um tomou uma bicuda bem no peito pra ficar esperto. Já o outro tomou uma vassourada. Cara, só pelo que eu vi, tinha uns 5 lá dentro. Após ele não me derrubou todo mundo que tava lá. Mas por último, e não menos importante, tem o Reginaldo ainda. E pra dar o exemplo a todo mundo ali, já pega ele pelas orelhas. O Reginaldo com raiva pede pro desgramado do Prota soltar ele. Mas o Prota só ignora e pergunta por que as roupas dele são de marca. Será que é porque estão em Gangnam? Metendo a pesada nenhum ali, o Prota também pergunta se todos eles são riquinhos ali, porque todos parecem ter muito dinheiro. E que ele tá com inveja, se ele fosse alguém tão rico assim, provavelmente ele compraria uma roupa dessa também. Mano, e ele fala isso enquanto mete a porrada na cara do moleque ali, velho. Ah, não. Alguém mais humilde que esse protagonista não tem. Até que do nada me chega um cara de 5 metros de altura ali atrás do menino Sung. E com muita educação, o cara pergunta quem caralhos ele era. E esse aqui é o do terceiro ano, líder da gangue Kim Sang-yogi Zugizane. Enfim, o nome dele é Jorjão. Diz o Jorjão ali que ele foi até lá porque queria saber que tipo de idiota tentou bater nos seus calouros, mas parece que só tinha uma mariquinha ali. Meu amigo, não chama esse pescopata aqui de mariquinha não, é perigoso esse cara matar o seco sacada na cara, e nem tô brincando, tá ligado? Enquanto o quatro olho estava observando de longe toda aquela cena. Enquanto o Prota desce a porrada no Jorjão lá no fundo, o que eu já sabia que iria acontecer, a novinha fala que eles deveriam fazer alguma coisa em relação a isso. O quatro zói ficou paralisado só vendo toda aquela cena, enquanto a novinha fala que eles deveriam chamar o professor. O que eu não sei do porquê, mas ele fez essa cara de retardado olhando pro Prota, e deixou até eu meio preocupado, porque vai que esse doidão pegador de casada aí do nada inventa de pegar o Prota. Enquanto isso, o Jorjão levando porrada fica se perguntando por que o menino Prota é tão forte assim. Aqui não tem tempo pra pensar não, fi, é porrada e conversa enquanto apanha. Já acabou, Jéssica? O Prota dá uma olhada lá pra fora pra ver se tem mais alguém pra descer-lhe a mão. E esse é o estranho, porque não tem mais ninguém pra descer a mão. Enquanto isso, a novinha tá correndo a 450 milhões de quilômetros por hora chamando pelo 48. Chegando até ele, ela pergunta o porquê que ele tá rindo assim tão rápido, e outro, ele até mesmo deixou as cópias tudo com ela, sendo que ele disse que as levaria. Meio que curiosa ali, ela pergunta se é por conta da briga de antes, mas ele só vira pra ela e fala, vê se cala a porra da boca. É que eu tenho algo para pensar nesse exato momento. Você não se importaria de ir até a sala dos professores primeiro? A novinha, sem entender nada, só concorda e diz que vai entregar os papéis. Depois de todo esse ocorrido, já estamos no final da aula. E essa aqui é a melhor parte da escola, ir embora pra casa. Não adianta falar que vocês não pensam isso, eu tô ligado que muita gente pensa assim. Até que no meio de seu caminho alguém chama pelo menino Prota. E é o Jorjão e mais companhia com a cara toda enfaixada. Com um ar de superioridade, o Jorjão diz que ele deveria segui-lo. Nem tanto, porque ele diz ali que ele vai dar o que ele quiser.
Oxe, que isso, Jorjão? Isso só porque eu tava testando ele. Enquanto isso, lá no terraço da escola, tá todo mundo reunido. Principalmente o Quatro Olho, né? Que é o pivô de tudo isso. Na mal humilde, o Quatro Olho manda ali um olá e pergunta se por algum motivo ele é o estudante transferido e o do porquê que ele bateu em alguns garotos da escola assim que chegou. O Quatro Olho se levantando, começa a pegar no protagonista ali, falando que ele realmente luta muito bem. Mas como de todas as perguntas que o Quatro Olho fez a ele, nenhuma delas foi respondida, ele já tirou a conclusão de que ele deve ser quieto até demais. Só faltou o Prota falar bem assim, meu soco tem 1000 palavras, entenderam? Não? Tá, daí o Quatro Olho fala que ele é um patrocinador para garotos que são bons lutando. Indo direto ao ponto, o Quatro Olho me pergunta de quanto ele precisa e fazendo aquela cara nojenta pra caralho. Eu tô começando a achar que esse cara aqui é mais psicopata que o próprio protagonista. E que é pra ele não se sentir pressionado, só diga a ele o quanto ele quer de dinheiro e que esse prédio é propriedade da sua família. E eles têm também alguns prédios como esse na cidade de Gangnam. Mas quando ele pergunta se ele conhece o hospital em Gangnam, ele se lembra que na época de escola o Quatro Olho havia perguntado a ele se realmente a casa dele tinha sido incendiada e aonde ele estava morando a partir de agora. Todo incluído, o menino Sung fala que tá morando em um abrigo temporário. Tirando uma conclusão ali, o Quatro Olho fala que provavelmente a família dele deve estar precisando de dinheiro e fazendo aquela cara, meu Deus do céu, velho, esse cara gosta de fazer isso. E no pensamento do Prota tá bem assim, nunca vou me esquecer disso por nenhum momento. Voltando pra atualidade, o Quatro Olho fala que vai dar um tempo pra ele pensar, mas aí o menino Prota chama a sua atenção e diz ali que parece que ele não sabe de nada, porque ele foi até lá só pra encontrá-lo. Então vamos começar, eu sou aquele garoto todo encurvado, Leon Sung, e aí, você se lembra de mim? Ih! Rapaz, eu tô doido pra ver o Prota comer esse maluco na porrada também, soco só na boca, sabe? Igualzinho ele tinha feito lá com o Sanjiu. E eu sinto em dizer que o vídeo acaba por aqui. Pra próxima parte já tá ligado, né? Se inscrever no canal, butico no like, vender a alma e dale! A parte do boutique é a mais importante.